SBS perguntando se eu pretendo colocar fatos relevantes dos Fiagros e FIINFRAs nas lives. De Fiagro já está, né? E do FIINFRA, sim, adoraria. Acontece que o Fiagro, como eles seguem exatamente a mesma regulamentação dos fundos imobiliários, então eles já entregam todos os fatos relevantes exatamente nos mesmos formatos, de tal forma que o robozinho do Clube FI vai lá, pega e faz a indexação, tudo certinho. Você entra na página de um Fiagro e de um fundo imobiliário no Clube FI, ela é igualzinha. Os FIINFRA não têm uma padronização. Então, automaticamente, nem o robô do Clube FI, nem robô nenhum consegue pegar isso. E aí eu saí olhando página por página de FIINFRA toda semana, não conseguiria. Então, deixo até que um convite. Gestoras que têm FIINFRA soltaram fato relevante, pode me mandar. Eu realmente não fico acompanhando durante a semana os sites, né? Eu uso o Clube FI, sempre usei. Muito antes de ser sócio, sempre usei. Uso o Clube FI para acompanhar os fatos relevantes. Então, saiu um fato relevante de um FIINFRA, manda para mim, por e-mail, por WhatsApp, sei lá, pelo LinkedIn, e eu terei prazer em comentar aqui, certo? Mas é isso, SBS já acompanho, já entrevisto gestores de FIINFRA, de Fiagro, né? Tenho todo o interesse sim. E aí, fazendo um gancho aqui, vou passar uma pergunta na frente, mas o Amaro disse o seguinte, que ele tem alguns FIINFRA e que ele entrou achando que teria muito interesse dos investidores em função das isenções de IR. A pouca liquidez me preocupa. O que vocês acham disso? Amaro, eu tenho assim uma crença de que FIINFRA vai ser um negócio muito, muito, muito grande. Talvez maior do que fundo imobiliário. Só que fundo imobiliário, cara, são 30 anos de mercado já. Certo? FIINFRA ainda não. Então, se a gente comparar o tamanho do mercado de FIINFRA com o tamanho de mercado de fundo imobiliário no mesmo período de tempo, pode ter certeza que FIINFRA está na frente. Tem mais cotistas, mais liquidez, mais informação do que nos primeiros anos de fundo imobiliário. Certo? Quando eu e o Nod começamos, outro dia eu fiz uma postagem da minha primeira nota de corretagem. O Nod ainda falou, a minha foi um ano antes e tal, não sei o quê. Quantos cotistas eram de fundo imobiliário? 20 mil. Não é isso, Nod? 20 mil cotistas de fundo imobiliário no mercado todo. Só o Juro 11 tem mais de 10 mil. Bocaina deve ter mais do que 10 mil. Então, esse mercado ele já está bem maior do que o fundo imobiliário nas devidas proporções do mesmo período de tempo. Até porque os fundos imobiliários abriram caminho para essa dinâmica de fundo listado em bolsa com distribuição de rendimento. Então, a liquidez ainda é pequena, sim, mas, por exemplo, quer ver um negócio que ajuda muito e que demorou bastante com o fundo imobiliário? Existe um índice na bolsa. O IFIX foi criado em 2013, com cálculo retroativo a 2011. Mas fundo imobiliário foi criado em 1993. Certo? Então, aí, quando tem um índice, sai mais notícia na imprensa, dá para fazer estudo. Hoje, fazer um estudo acadêmico com FIINFRA não tem ainda tempo histórico, não tem muito valor acadêmico. Você falar, olha, comparei FIINFRA com fundo imobiliário. Vão aparecer uns primeiros estudos, sim. E se você que está assistindo aí está fazendo um MBA, uma pós-lato sensu, pode fazer. Esse é o tipo de coisa que para um TCC vai que é uma maravilha. Agora, vai publicar um artigo acadêmico mesmo numa revista revisada por pares. Não vai passar. Né? Então, leva tempo. Mas esse mercado ele vai ficar cada vez melhor, mais organizado. A B3, que ajudou muito e ainda ajuda no desenvolvimento do mercado de fundos imobiliários, poderia ajudar fazendo o relatório mensal dos FIINFRA, como faz dos fundos imobiliários, como já faz dos FIAGRO, já faz de ETF, já faz de BDR, poderia começar a fazer os dos FIINFRA. Já seria uma informação que a imprensa pega e sai uma manchete sobre FIINFRA e tudo mais. Então, Amaro, eu acho que fique tranquilo, e se a liquidez é pequena, como que trata a questão da liquidez pequena? Alocação menor, reserva de emergência, evidentemente, naquilo que a gente estava falando, CDI, pós-fixado e tudo mais, e alocação menor.
Se o fator de risco liquidez é maior, você compensa colocando menos dinheiro. Mas eu acredito muito nesse mercado, acho que ele vai crescer bastante, e não que ele seja melhor do que fundo imobiliário, não é isso. Mas veja o crescimento dos fundos de papel, leve isso a um fundo de infraestrutura, com as isenções também no nível do venda cota. Acho que isso é um sucesso dado, só que não é tão rápido assim. Daqui uns 10 anos, talvez já esteja maior do que fundo imobiliário. O que você acha, Nod? Lá vai o velhinho do Nod contar a história. Gente, eu sou da época. Quando comecei a trabalhar com fundo imobiliário, né, não só investir, mas a dar palestras, né? Eu comecei como educador financeiro lá na Baster.com, lá 2015, sei lá, por aí, não tem tanto tempo. O BRCR tinha fantásticos, inacreditáveis 10 mil cotistas. E era um negócio assim, tipo, e muito longe do segundo colocado, que sei lá quem era, talvez KNRI ou HGLG, talvez fossem os segundos colocados à época. E assim, a gente falava assim, nossa, 10 mil cotistas. Caramba! Que é isso? Como assim? É algo insuperável, inimaginável. Fundo com menos de 10 mil cotistas nem aparece nessa live. E olha que às vezes o Arthur tem que tocar 3 horas de live para poder cobrir só os fatos levantam, nem falando de relatório gerencial. É verdade. Quando eu comecei, BRCR era enorme, era colossal, era gigantesco, era incompreensível como ele conseguia ter 10 mil cotistas. E hoje é risível. Esse mercado cresceu muito, mas muito, mas muito, mas muito. A gente é da época que fundo multi-imóvel tinha o quê? Uns 5? BRCR, KNRI, HGLZ, PGBS. E aí, fundo com 2 shoppings era multi-imóvel. FIGS era multi-imóvel. Assim, nossa, 2 shoppings na mesma cidade. E era multi-imóvel. A gente ia classificar como multi. Então, assim, o mercado cresce. Claro que às vezes você precisa ter alguma coisa meio para poder estourar a bolha, né? Talvez o que tenha estourado a bolha dos fundos imobiliários foi o BBPO, né, que botou 50 mil, um mercado que tinha 50 mil investidores e passou até 100 mil investidores literalmente do dia para a noite. Talvez tenha sido o que estourou a bolha, que no FIAGRO ainda não aconteceu e que no FIINFRA ainda não aconteceu. O que dá distribuição é o distribuidor fantástico falar isso, explicou pra caramba, Todd é um gênio, mas assim, o que eu quero dizer aqui, o que leva para o varejo são os bancos, são os bancos de varejo. Quando o Banco do Brasil montou o BBPO, ele soltou isso forte no varejo. Então, a gente ainda não vê esse movimento no FIAGRO, a gente não vê esse movimento no FIINFRA. A hora que o Itaú resolver abraçar um FIAGRO, um FIINFRA, ou montar o seu, etc., aí a gente vai ter um estouro de bolha. Na hora que o Banco do Brasil resolver fazer isso, a gente vai ter um estouro de bolha. Quando a Caixa resolver fazer, a gente vai ter esse estouro de bolha. No momento, não temos esse estouro de bolha. No momento, é fechadinho, é meio maçônico, assim, meio fechadinho esse mercado ainda. Espero que um dia mude. Mas é a realidade que nós temos. Eu vou abrir o relatório, o boletim da B3, porque esse mês, eu não sei exatamente porquê, mas eles também ficaram meio saudosistas e resolveram colocar um histórico muito grande da evolução do número de cotistas. E aí isso vai ajudar a compor a nossa resposta aqui, quer ver? Estava tentando abrir, mas deu alguma dificuldade, agora vai mais fácil. Olha lá, estamos falando de 2 milhões e 100 mil cotistas de fundo imobiliário, mas olha como era
em dezembro de 2009, quando o Node começou, em dezembro de 2010, quando eu comecei, tá vendo? E como foi uma evolução, aí de repente veio um baita crescimento. Então, o mercado de FI Infra, e a turma do Fundão aí tá falando bastante do Bodão, da Bocaina também, gestora muito bacana, já entrevistei, e outro fundo que vem crescendo bastante em número de cotistas. Essa indústria de FI Infra está praticamente aqui, né? Na história. Tá vendo? É só o começo. Logo, logo, certamente vai ter. E o que eu falei que a Bolsa poderia ajudar nesse momento, porque eu acho que é cedo mesmo para um índice de FIINFRA, mas é isso aqui, ó. Boletim mensal dos fundos imobiliários, se a B3 começar a fazer o boletim mensal dos FIINFRA, já começa a ajudar a dar mais luz ao mercado, as pessoas poderem comentar mais, ter mais notícias na imprensa e tudo, né, tudo mais. Mas isso aí, acredito.